Olá, pessoal, voltamos aqui para o nosso outro tempinho, né? E vamos falar agora um pouquinho sobre a invasão francesa, né? Aquela que foi chamada de França Equinocial, tá? Nós tivemos dois momentos em que a França, né, o Brasil foi invadido por franceses, tá? Antes de falar sobre isso aí, eu trouxe uma outra imagem aqui que fala um pouquinho da União Ibérica, que nós falamos agora no outro tempo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Como se fosse um mapa mental. Aqui, ó. Aqui, ó. Que vem dizendo assim, ó. Deixa eu trazer minha imagem um pouquinho para cá. Ó, o nascimento da União Ibérica, né? 1530, 1640. Tá? Vem aqui, né, na verdade, os dois reis, né, o rei de Portugal tá com ele com X porque ele morreu, Dom Sebastião, e aqui do lado nós temos o Dom Filipe II, né? Aí aqui vem escrito, ó, o então rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu na batalha de Alcácer Quibir em Marrocos, né? Como não possuía herdeiro, seu trono foi passado para o rei da Espanha, Filipe II. Lembrando que antes de passar para o Filipe II, passou para o seu tio-avô, tá? O Dom Henrique, que também era um cardeal, não tinha filhos, era bem idoso e acabou morrendo, tá? Antes de depois que acabou indo para o Dom Filipe, que era tio de Dom Sebastião. Portanto, a União Ibérica foi a unificação das coroas da Espanha e portuguesa. Tá? E aí do lado vem dizendo que uma das consequências diretas dessa União Ibérica foi as invasões holandesas lá no Nordeste, que tinha boa relação com Portugal, mas estava em guerra com a Espanha. Então nós vamos ver isso daqui a pouquinho agora aqui no livro, tá bom? Então eu vou fechar aqui, tá? Depois eu anexo lá junto com a aula, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre essas invasões francesas, né? A gente vai ver que no primeiro momento, a França, né, fundou, né, uma vila, né, a França Antártida, aqui no Rio de Janeiro, né, mas acabou, né, sendo expulsa, né, dos portugueses, né, mas aí eles tentaram invadir novamente, tá? E aí, como a gente pode ver aqui, que no início do século XVII, houve uma outra tentativa dos franceses em ocupar terras, né, para criar uma nova colônia, né? E aí eles tiveram o apoio do rei da França, e aí eles fundaram uma pequena colônia lá onde hoje é o estado do Maranhão, e eles também fundaram o Forte de São Luís, né, que acabou virando a capital do Maranhão, né? Então aquele forte que existe lá no Maranhão, se alguém já chegou aí lá, né, viu? Aquele forte foi criado, né, pelos franceses, né? Ali era um ponto estratégico, né, ali esse forte, porque ali, como você pode até perceber um pouquinho desse mapa ali, era uma localização primordial, onde saía muitas embarcações provindas, né, lá do norte, né, da bacia amazônica, né, e aí era um ponto onde eles podiam o quê? Roubar cargas de mercadorias provindas da exploração lá para dentro, né, do Brasil, onde hoje é Amazonas, mais ou menos nessa região aí, tá? E aí está escrito aqui, né, que essa região era um importante ponto estratégico para a pirataria, né? Naquele tempo não se falava roubo, se falava pirataria, né? Aonde muitos navios espanhóis saíam de lá carregados de metais preciosos, prata, ouro e pedras, né? Enfim, né? E aí, esses franceses também vão fazer uma aliança, né, com as tribos indígenas locais, né? Aí eles vão buscar o apoio desses indígenas e também vão procurar convertê-los também ao cristianismo, tá? E aí, né, diante, né, desse cenário, dessas invasões, né, os portugueses vão mexer os pauzinhos ali, vão planejar, se organizar para poder estar expulsando esses franceses, tá? Aqui, ó, tá? E aí, né, essa ajuda não foi capaz de impedir a conquista do Forte de São Luís pelos portugueses, né, que também foram aliados por outras tribos indígenas, que foi os Tremembé, tá? E conseguiram derrotar esses franceses e expulsá-los aqui do Brasil. Então essa foi uma das invasões, tá? Que também durou um certo tempo, tá? Olha aqui, ó, durou 3 anos, tá? Essa colônia da França Equinocial, e que enfim foi expulsa, né, com a ajuda de tribos indígenas locais, expulsa pelos portugueses. Então esse foi o primeiro momento, tá? Para a gente entender um pouquinho essas invasões francesas, eu tenho um videozinho aqui, antes da gente entrar nas invasões holandesas. Deixa eu colocar um videozinho aqui para vocês entenderem um pouquinho essa questão dos franceses aqui, né, no Brasil. Deixa eu abrir aqui.
Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre as invasões francesas que ocorreram aqui no Brasil. Mas antes de começarmos, devemos ressaltar que desde a chegada dos portugueses aqui em 1500, esses novos territórios despertaram grandes interesses dos povos da Europa. Então, vamos lá. Lembra que no vídeo anterior falamos sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, esse tratado foi muito contestado por muitos países que ficaram de fora, inclusive a França. E com isso, o litoral brasileiro vinha sendo bastante frequentado pelos franceses desde a extração do pau-brasil. Os franceses tinham uma boa relação com os povos indígenas dessa região, e com isso, utilizaram dessa boa vizinhança para manter relações de acordo com esses nativos. O principal povo indígena que apoiou os franceses foram os tamoios. Com este apoio, surge a Confederação dos Tamoios, que foi a aliança dos diversos povos indígenas que também apoiava os franceses contra os portugueses. E com isso, com essa relação de apoio e aliança dos nativos, a França chega a fundar a chamada França Antártica no Rio de Janeiro, lá por volta dos anos de 1555, com uma grande influência protestante, porque lá na Europa estava rolando o movimento da Igreja Católica contra os protestantes, a Contra-Reforma. Então, durante mais ou menos 5 anos, aconteceu diversos conflitos entre a Confederação dos Tamoios e os portugueses. Só que os portugueses acabam levando a melhor e conseguem expulsar os franceses do Rio de Janeiro e extinguir a Confederação dos Tamoios. Os franceses não iriam desistir assim tão fácil. No século XVII, eles estabelecem uma nova investida, só que agora no Nordeste, mais precisamente lá no Maranhão, e vão acabar fundando a França Equinocial. E com esse novo estabelecimento dos franceses nos territórios portugueses, Portugal fica com um certo receio de perder parte do território da sua colônia. Então, rapidamente, manda umas expedições militares à região do Maranhão. Expedições essas que encurralam os franceses tanto por terra quanto por mar. E sendo assim, lá em 1615, os franceses acabam se rendendo e se retirando do Maranhão, partindo agora em direção às Guianas. Bom, com essas duas tentativas frustradas de se estabelecer aqui no território, coube aos franceses saquear através de piratarias algumas cidades do litoral brasileiro. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreve aí no canal porque vai ajudar bastante, beleza? Então, até a próxima! Bom, voltamos aqui, né? Eu espero que esse videozinho é bem curtinho, né? Eu não boto nada muito grande, para você poder entender um pouquinho, né? Como que aconteceu essas invasões, né, francesas aqui, né, na América Portuguesa. Bom, vamos dar o prosseguimento aqui, falando agora das invasões holandesas. Se você reparar aí, você vai perceber, de 1630 a 1654, isso dá 24 anos da presença desses holandeses aqui no Brasil. Gente, é tempo pacas, é muito tempo, 24 anos, esses holandeses permaneceram aqui no Brasil. E nós vamos tentar entender um pouquinho, né, do que aconteceu, como é que foi isso daí. Então vamos lá para a gente tentar sublinhar. E no final também eu trago um outro videozinho falando um pouquinho dessas invasões holandesas aqui no Brasil. Bom, galera, a gente pode perceber que os holandeses eles tinham vínculos, tá, com o Brasil, tá? E como a gente pode perceber, logo o livro vem dizendo que esses holandeses eles vão ter um papel muito importante na questão do processo da produção do açúcar aqui na América, tá? Nós já vimos em alguns módulos anteriores, tá, que esses holandeses, deixa eu sublinhar aqui, ó, esses holandeses, tá? Eles eram responsáveis por refinar o açúcar, por transportar e por fazer o comércio desse açúcar lá na Europa. Então, essa era a função dos holandeses, né? Além disso, os holandeses, gente, eles concediam empréstimos aos senhores de engenho, né, para eles poderem criar todo o seu engenho, comprar maquinários, né, fazer casas de amoenda, enfim, construir toda a sua manutenção da propriedade, né? Então, muitos senhores de engenho pegavam empréstimo com esses holandeses, tá? E aí,
né, a Espanha, tá, não tinha uma rixa, né, tinha uma meio que guerra com os holandeses, já Portugal não. Só que o que acontece? Conforme acontece a União Ibérica, olha aí o problema que nós vamos ter, né? Aí, como está dizendo aqui, né, com essa formação da União Ibérica, teve um grande impacto nessas relações comerciais entre portugueses e holandeses. Por quê? Porque a Espanha, ela proibiu, o rei da Espanha agora é o rei de tudo, né? Vai proibir que a Holanda tenha participação na produção açucareira. Então, olha aqui, ó, sublinhei aqui, né? A Espanha, na verdade, né, ela tinha uma briga com os holandeses, porque, na verdade, a Espanha não aceitou a declaração de independência dos Países Baixos. Os Países Baixos, gente, era onde está a Holanda hoje, tá? Alguns países, inclusive a Holanda, né, eles se declararam independentes, eles pertenciam à Espanha, só que a Espanha não aceitou essa independência, então eles se proclamaram independentes na marra. Então, com isso, a Holanda, né, a Espanha se tornou rival um pouco desses países, incluindo a Holanda. Então, na verdade, os espanhóis tinham uma rixa, uma briga com esses holandeses. Os portugueses não tinham nenhuma briga. Então, quando o rei Filipe II ele faz a União Ibérica, né, formando Portugal e Espanha uma coisa única, o que ele vai fazer? Não quero você, Espanha, aqui. Pode sair, você não faz mais parte da nossa produção açucareira, né? E é o que está escrito aqui, ó. Isso vai levar os holandeses a entrar em guerra contra os espanhóis para garantir a sua independência, né? E aí, diante desse cenário, os holandeses vão criar uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais. O que é isso? Vamos sublinhar aí. Era um órgão, tá, que tinha a finalidade de defender seus interesses comerciais e conquistar áreas aqui na América, né, sob o controle da União Ibérica, tá? Então, na verdade, eles queriam que peitar um pouco, né, os espanhóis, principalmente a questão do rei Filipe II, né, que ele vai criar esse órgão, né, a fim de continuar tendo participação na produção açucareira, e por isso ele vai peitar e vai, se precisar disso, invadir na marra as colônias que são aqui na América, que são da União Ibérica, tá? E o primeiro momento eles vão escolher a Bahia, né, porque a Bahia tinha uma intensa produção açucareira e era um ponto bem estratégico, né? E também os holandeses tinham muito interesse em atacar alguns navios portugueses e espanhóis que estavam voltando das Índias, enfim, né? E aí, a primeira expedição holandesa vai desembarcar em Salvador, né, com o objetivo de conquistar essa cidade, né? Só que eles vão, a princípio, eles vão ter muita resistência das pessoas que já moravam ali, dos colonos, que começaram a lutar para impedir, né, a invasão holandesa nessa região. E aí, no ano seguinte, os espanhóis estrategicamente os holandeses procuram um novo local para poder, né, de novo invadir. E aí, né, em 1630, né, como está escrito aqui, tá? A Holanda vai enviar uma nova expedição para conquistar Pernambuco, que também fazia uma produção de açúcar, tá? E aí, os holandeses acabam se fixando durante 24 anos lá em Pernambuco, né? Mais precisamente na cidade de Recife, tá? E aqui, ó, a presença deles vão ficar entre 1630 e 1654, durante 24 anos. E essa, né, invasão holandesa era dividida, né, em três fases. Primeiro, a Guerra da Conquista, Guerra de Nassau e a Insurreição Pernambucana, tá? Então, vamos tentar ver as características de alguns pontos principais, tá? A Guerra da Conquista, no primeiro momento, ela vai ser marcada pelo quê? Pela resistência da população dos colonos contra a dominação espanhola, tá? Os holandeses, né, eles vão realizar ataques, né, vão atacar cidades, atacar engenhos, vão destruir, queimar plantações, né, que a intenção era amedrontar realmente a população, gente. E aí, com isso, eles poderiam garantir algumas regiões, não só em Pernambuco, como algumas regiões próximas a ele, Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim, tá? E aí, né, os holandeses, né, acabam fazendo uma trégua, né, e vai enviar um conde, né, aqui para Recife, que é o Maurício de Nassau, esse nome muito bem falado, tá? E ele vai governar essa nova colônia, né, holandesa, que vai se chamar Nova Holanda, tá? Lá em Recife, tá? E aí,
o Maurício de Nassau ele vai tentar fazer uma boa relação de boa vizinhança, né? Então ele vai estabelecer uma relação pacífica entre os colonos e entre os holandeses, tá? E o ponto, né, de culminação, de desgaste vai ser a questão de religiosa, tá? Que nesse momento a gente vê não só cristãos, mas como outras religiões também provindas da Europa vindo para cá, tá? E aí, essa nova colônia holandesa, né, vai juntar católicos, calvinistas, inclusive judeus também, tá? Só que Maurício de Nassau ele vai estabelecer a liberdade religiosa, até mesmo, galera, para tentar ter um clima, né, de tolerância religiosa e garantir entre eles um bom convívio, né, entre esses diferentes grupos, tá? Continuando aqui, tá? Nassau também vai fazer o quê? Ele vai garantir a propriedade de terra aos senhores de engenho e a manutenção vai continuar de empréstimos, né, para a produção açucareira. E além disso, vai realizar inúmeras obras em Recife, vai pavimentar ruas, né, vai fazer saneamento básico, vai construir pontes e prédios, né? Ele vai fazer, né, Recife se tornar uma cidade moderna. Tá? E com isso também muito esse governo, né, holandês, Maurício de Nassau, ele vai incentivar a vinda de artistas, ó, tô sublinhando aqui, ó, a vinda de arquitetos, a vinda de naturalistas, né, com o objetivo de investigar e retratar a nossa fauna e flora da região, tá? E aí, né, vai se criar também um jardim zoológico, né, e um jardim botânico lá em Recife, tá? Então, gente, no primeiro momento, tá, Nassau ele procurou fazer o quê? Criar aliança entre holandeses e colônios para garantir o controle da região, né? Isso aí qualquer governante mais esperto ele faz isso, né? E aí, durante 7 anos de guerra, ele vai acabar mostrando para os habitantes daqui que acabavam não aceitando a presença holandesa, que na verdade ele veio para pacificar, ele veio para melhorar, fazer melhorias, né? E aí, durante, né, o seu governo, ele vai tentar a todo custo conciliar os interesses, tanto os interesses holandeses quanto os interesses dos colonos, tá? E aí, essa Companhia das Índias Ocidentais buscava um lucro imediato, né? O modo como Maurício de Nassau conduzia o governo não estava agradando, né? Que aí ele vai começar a aumentar impostos, né? Ele vai começar a cobrar mais coisas da população. E aí, com o passar do tempo, né? A situação vai começar a ficar diferenciada, o povo vai começar a não querer mais o governo de Maurício de Nassau, tá? E com o passar do tempo, a gente já vai começar a ver a crise do comércio do açúcar, né? Alguns problemas financeiros, né? A questão do comércio das Índias Ocidentais. E também uma coisa que vai acontecer vai ser o fim da União Ibérica, vai ser quando Portugal vai se libertar, né? Enfim, né? Vai se libertar da Espanha, né? E aí, diante desse conjunto de fatores, tá? Eu vou sublinhar aqui, ó. Houve um desgaste na relação de Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Porque, na verdade, né, os holandeses, né, eles exigiam a cobrança de empréstimos, né, que fez aos senhores de engenho, tá? E Maurício de Nassau, ele desejava mais recursos, né, e mais forças militares, né, para combater, né, a questão do conflito entre os portugueses, né? E aí, dentro dessas questões de guerra, o que vai acontecer? Maurício de Nassau ele vai retornar para a Holanda, tá? E vai deixar o cargo de governo aqui no Brasil. E aí, diante dessa crise financeira, né, até mesmo a crise que estava abalando a Companhia das Índias Ocidentais, né, vai passar a pressionar os colonos, né, por pagar aqueles empréstimos, né? E aí vai gerar um descontentamento da população, principalmente dos senhores de engenho, que não estavam preparados, né, sem mais nem menos ter que pagar esse empréstimo que os holandeses deram a eles, né? E aí, galera, a gente vai ter, né, um novo momento que vai se chamar Insurreição Pernambucana, né, que vai ser o povo indo à rua, né, falando que queria libertar a região do domínio dos holandeses, né? E aí esse conflito vai durar aí um tempinho, até mesmo quando os holandeses, enfim, se rendem, né? E após essa derrota aí, os holandeses saem de lá, mas eles exigem, né? Eles fizeram um alto investimento na localidade e eles acabam querendo uma indenização, né? Por todo o investimento que eles fizeram lá na cidade de Recife, tá? Então tá dizendo aqui, ó.
Após a derrota, a Holanda exigiu a retomada do controle dos territórios na América sob a justificativa de altos investimentos realizados na região, tá? E aí, Portugal, querendo, né, fazer uma paz, vai assinar o Tratado de Haia, tá? Que se comprometeu a indenizar os holandeses no valor de 4 milhões de cruzados no prazo de 16 anos, tá? E aí, né, esse conflito dessa insurreição pernambucana acabou, né, tendo um fim, tá? E Pernambuco e também outras regiões que foram ocupadas pelos holandeses, né, acabou voltando para domínio dos portugueses, tá? E aí, só que essa expulsão dos holandeses, gente, teve consequências, tá? Porque, olha só, aqui, ó, tá escrito aqui, ó, tá? Os holandeses, quando foram embora, eles levaram mudas de cana-de-açúcar, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a produzir o açúcar nas suas colônias lá nas Ilhas Antilhas. E aí, eles viraram concorrentes do Brasil. E aí, devido a essa concorrência, aqui no Brasil surgiu a crise do açúcar, né? Porque os holandeses sabiam agora plantar, sabiam refinar e comercializar, enquanto o Brasil só sabia plantar. Então, na verdade, os holandeses começaram a vender mais açúcar do que o Brasil. Então, ó, aqui no Brasil, a plantação vai começar a encalhar esse açúcar, né? Então, vai chegar a crise, né? E essa crise vai contribuir para o empobrecimento de Pernambuco, tá? E que vai ter isso impacto aonde? Nas finanças do Império Português, tá? Aqui a gente vê uma foto da Batalha de Guararapes, tá? Que foi um dos episódios que ocorreu dentro dessa insurreição pernambucana, tá? E aqui vem também um extra aqui, né, uma gota de saber, sobre a questão dos holandeses lá em Luanda. Luanda tá no continente africano, tá? Tá dizendo aqui, olha, o objetivo da Companhia das Índias Ocidentais não foi apenas controlar o comércio na América. Havia também interesse em garantir o domínio de outras atividades comerciais. Em 1641, os holandeses conquistaram Luanda. Aqui, ó, vou sublinhar isso aqui, ó. O que era Luanda? Era um entreposto português na África, com o propósito de ter acesso ao comércio de escravizados. Então, entreposto era um local onde tinha embarque e desembarque, né, de navios, né, para poder trazer aqui para a América escravos. E aí os holandeses também foram lá, conquistaram Luanda e dominaram, né, esse comércio de escravizados, tá? E aí essa presença dos holandeses lá em Luanda também vai afetar o comércio de escravizados aqui na América Portuguesa. E isso vai gerar uma diminuição do quê? Diminuição de mão de obra escrava, tá? E aí durante esse período, né, foi quando eles começaram a usar até um pouco mais a mão de obra indígena, né? E aí a insurreição pernambucana, né, aquele movimento, né, das pessoas irem às ruas querendo a saída dos holandeses, né, acabou motivando, né, os portugueses a tomar Luanda e tomar outras regiões da África que foram ocupadas pelos holandeses, né. E aí em 1648 uma expedição liderada por Salvador Correia de Sá e Benevides recuperou Luanda para Portugal após meses de luta contra os holandeses, ok? Bom, e a gente finalizou aqui falando sobre essas invasões holandesas. Vou trazer agora o videozinho para vocês para falar sobre essas invasões holandesas, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui. E aí galera, beleza? Eu sou o Guba e hoje nós vamos falar sobre as invasões holandesas. Sim, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e assiste para você não perder nada, beleza? Então vamos lá. Antes de começarmos a falar das invasões em si, devemos ressaltar o que está acontecendo nesse momento. Brasil colonial, cana-de-açúcar, União Ibérica. União Ibérica? O que é isso? Bom, a União Ibérica é a aliança de Portugal com a Espanha, e isso é muito importante para você entender a invasão holandesa, porque a Holanda ela foi um dos países que financiaram o começo da cana-de-açúcar junto com Portugal. Porém, a Espanha havia uma certa desavença, e essa diferença fez com que a Espanha impedisse a Holanda de pisar em terras portuguesas.
tornando-se uma barreira enorme para o país junto com o comércio de cana-de-açúcar. Só que a Holanda, devido a essa união dos países e essa proibição, criou em 1621 uma alternativa chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, com um objetivo muito claro: recuperar o lucro do comércio que havia sido perdido. E com isso, tem o início das invasões. Em 1624, ocorre a primeira invasão no Nordeste brasileiro, restrita à Bahia, capital da época. Em fevereiro de 1630, percebendo a fragilidade da região de Pernambuco, capitania que era bem rica, porém desprotegida, uma esquadra com muitos navios desembarca, tomando facilmente a Olinda. O mesmo não ocorre com Recife, que teve dificuldade devido às técnicas de guerrilhas utilizadas pelos defensores. Com as conquistas dos territórios, fazia-se necessária a presença de uma figura que centralizasse as funções políticas e militares da região: a Nova Holanda. Sendo assim, é nomeado o administrador-geral do Brasil, o holandês, o conde João Maurício de Nassau, que chega em 1637, acompanhado de liberais, médicos, arquitetos, cientistas e artistas, e nomeia Recife como a sede da Nova Holanda. Durante o governo de Nassau, houve um forte estímulo à recuperação de produção açucareira, assim como a realização de obras urbanas no Recife, com reflexos evidentes no desenvolvimento regional. Em 1640, Portugal fica independente das relações com a Espanha, assinando um armistício de 10 anos entre Portugal e Holanda, o que permitiu que os holandeses consolidassem a sua dominação. Em 1643, devido a desacordos com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, Nassau tem que voltar à Europa. Logo depois, a situação pacífica dos senhores de engenhos do local começa a piorar, uma vez com que eles não conseguem mais honrar com as dívidas que obtiveram com a Companhia Holandesa, culminando na Insurreição Pernambucana, de 1645. E, por fim, com auxílio militar de portugueses e ingleses, os lusos brasileiros expulsam os holandeses definitivamente do Brasil, em 1654. Então, muito obrigado. Comenta aí, compartilha, se inscreve, beleza? Valeu e até a próxima. Bom, pessoal, voltamos. Então, espero que tenha, né, esse videozinho também bem curtinho, né, para você tentar, né, compreender um pouquinho mais o que foi, né, essa questão das invasões holandesas, tá? Bom, vou fazer alguns exercícios com vocês e o restante depois eu deixo para casa, tá bom, galera? E a gente corrige na nossa próxima aula, tá? Então, vamos lá aqui comigo, tá? Vamos ver o para concluir aqui. Então, o que a gente pode sublinhar no nosso para concluir? Vamos lá fazer aqui a leitura aqui comigo. Conforme estudamos, a morte de Dom Sebastião em 1578 gerou uma grave crise sucessória. Sucessória é quem ia ser o seu sucessor, né? Que o rei não tinha deixado herdeiros e isso provocou uma grande comoção popular em razão do elevado número de mortos na luta contra os mouros. E aí esses fatores contribuíram para o surgimento de quem? Da União Ibérica, tá? E também as transformações da América com o fim do Tratado de Tordesilhas e também as invasões holandesas. No início do século XVII, a França fez outra tentativa de estabelecer uma colônia na América Portuguesa, escolhendo uma nova região no extremo norte do continente. Tá? Os franceses, né, fundaram o Forte de São Luís, no atual Maranhão, onde o grande interesse deles era ter acesso aos navios espanhóis que saíam da América carregados de metais. Pouco tempo depois de se estabelecer, os franceses enfrentaram resistência dos portugueses, que se mobilizaram e expulsaram-os em 1615. Né? Então, ficou só 3 aninhos aqui, coitadinhos, né? Prosseguindo aqui, né? Proibidos de participar da produção e do comércio açucareiro, né? Porque agora Portugal e Espanha era uma coisa única. Os holandeses vão criar a Companhia das Índias, que tinha o objetivo de ocupar os territórios aqui na América, né? Garantindo dessa forma a manutenção dos lucros holandeses, né? Principalmente dos empréstimos que eles faziam, né? A primeira invasão vai ocorrer na Bahia, tempo depois vai ser expulso, e aí no segundo momento eles vão para Pernambuco, tá? Embora teve também resistência, mas os holandeses estavam mais preparados e acabaram conquistando a localidade, né? E aí Maurício de Nassau vai se destacar,
né, quando ele busca conciliar os interesses dos holandeses junto com das pessoas que já moravam lá, né, e tenta pacificar o território e garantir a dominação, tá? Só que aí com a sua saída, tá, os colonos, os moradores começam a se mobilizar numa insurreição, né, pedindo a expulsão desses holandeses, né, que depois de 10 anos de guerra, eles acabaram sendo derrotados, né, e a localidade voltou para o domínio dos portugueses, que aí já tinha se libertado também da Espanha. Ok, galera? Então vamos lá agora aqui para o nosso exercício. Aqui é exercício número 1. Aqui, ó. Relacione a União Ibérica com o fim do Tratado de Tordesilhas. Galera, com a junção de Portugal e Espanha, não tinha mais o porquê existir uma linha imaginária dividindo terras de Portugal e terras da Espanha. Tá? Agora virou uma terra única. Então o livro está dizendo assim, ó. Com a união dos reinos de Portugal e Espanha, as terras além-mar também se unificaram, o que provocou o fim do Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, eu responderia de uma outra forma, ó. Eu responderia assim, ó. Cada um responde como quiser dentro do contexto, tá? Ó. Com a união Opa. Ai, gente. Meu Deus. Jesus do céu. A gente esquece aqui que o negócio não está indo aqui. É o problema aqui desse arquivo aqui. Bom, se você quiser, você pode colocar, né? Com a união de Portugal e Espanha, não existia mais o porquê de haver uma linha imaginária dividindo terras aqui na América de Portugal e Espanha. Ok? Beleza? Então é isso aí que você tem que escrever aqui, né, o que a União Ibérica tem a ver com, né, o fim do Tratado de Tordesilhas. Prosseguindo aqui, número 2, apresente o principal motivo que levou os holandeses a invadir a América Portuguesa, tá? A gente vai dizer, né, foi porque os espanhóis, né, proibiram a participação dos holandeses na produção e no comércio do açúcar. Esse foi o principal motivo, que eles acabaram criando a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Que era um modo deles poderem invadir aqui. Então, o principal motivo foi realmente porque a Espanha proibiu a participação desses holandeses, tanto na produção quanto no comércio do açúcar. Só que, poxa, os espanhóis já participavam, ó, desse comércio há muito tempo. De uma hora para outra, os espanhóis vão barrar? Ah, não. Eles não gostaram nem um pouco, ó. Foram lá e invadiram, ok? Prosseguindo aqui, eu vou fazer só esse primeiro aqui, tá? Número 3. Só mesmo o praticando aprendizado, hein? Número 3. Identifique 2 medidas realizadas por Maurício de Nassau que contribuiu para que os holandeses obtivessem o apoio da população. Gente, são diversos, ó. Liberdade religiosa, manutenção de propriedade, concessão de empréstimos, obras públicas, construção de prédios. Tá? Ele só pediu 2. Aqui o livro está dando várias para vocês. Ok? Eu acho que não tem a número 4, não. Tá? Aí agora já vai para o aplicando conhecimento. Aplicando conhecimento eu não vou fazer. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para vocês verem as respostas aqui. Tá? Da 1, 2 e 3. Tá? Eu não vou... Deixa eu diminuir o livro aqui... para poder dar para ver tudinho, tá? Eu não vou prosseguir no exercício e o restante vai ficar para casa. E esse para casa a gente corrige quando? Quinta-feira a gente corrige, tá bom, galera? Amores, ó,
Um beijo enorme no coração de vocês. Tô morrendo de saudade. A minha imagem tá super pra lá, meu Deus do céu. Jesus, misericórdia. Tô sambando aqui com o livro aqui. Morrendo de saudade, vamos torcer para que tudo corra bem, para que tudo acabe logo, né? Vamos fingir que isso não passou de um sonho, tá bom? E em breve a gente vai estar juntinhos novamente na sala de aula, né? Tudo, né, tranquilamente, tá? Pessoal, de novo, ó, beijo para vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau!